Bueno, vamos a comenzar entonces esta sesión de la tarde. Vamos a comenzar con María Leonor Lamas, con una ponencia titulada Filosofia sem como Historia, uma antinomia do ensino da filosofia. Professora? Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes e saudar a organização do Congresso por este evento. A minha comunicação intitula-se exatamente Filosofia sem ou com História, uma antinomia do ensino da filosofia. De facto, uma antinomia incontornável no panorama atual do ensino da filosofia é aquela que opõe o estudo da filosofia por disciplinas ao estudo da filosofia pela sua história. Esta antinomia extremou-se de tal modo nos estudos universitários que a presença da história da filosofia foi se tornando residual, parcelar e lateral, quando não mesmo ausente no âmbito das áreas de estudo da filosofia. Em qualquer caso, foi-se instalando de forma indelével uma separação organizacional entre os estudos de filosofia e os de história da filosofia. Separação essa que obtém uma das faces mais visíveis na divisão curricular entre disciplinas temáticas e disciplinas históricas nos cursos de filosofia. No que concerne a tal divisão curricular, aquilo que de quando em quando se discute é a manutenção ou não das disciplinas históricas, isto é, de história da filosofia. A perspectiva do estudo da filosofia por disciplinas temáticas está claramente em alta, é a perspectiva dominante. Mas é uma perspectiva, com efeito, esta tendência de separação entre filosofia e história da filosofia, que conduz à exclusão da história da filosofia como uma excrescência suprimível, pressupõe uma concepção de filosofia que está longe de ser inquestionável ou indiscutível. Trata-se da concepção de filosofia como ciência pura, que se desenvolve como uma ciência de ponta, relegando para um arquivo museológico as teorias ultrapassadas do passado. Mas será que a filosofia é mesmo assim? Será que as filosofias do passado estão mesmo ultrapassadas? Ou será que num mundo que preza as novidades e o progresso tecnológico, muitos não conseguem já reconhecer o valor da filosofia como tradição antiga que é, senão fazendo-a apanhar de algum modo o comboio do progresso das ciências? A filosofia não pode, de facto, perder este comboio, mas não para imitar as ciências, antes para olhar para as ciências e respectivas aquisições com o seu olhar próprio, que é radicalmente questionante e abrangente. Além disso, a filosofia não constitui de facto um corpo convencional de doutrinas e teorias vigentes por consenso da comunidade filosófica. Não só tal consenso não existe, como não existe doutrina ou teoria filosófica separável de algum filósofo proponente. Podemos preferir tratar de teorias contemporâneas, mas isso não as retira da história da filosofia. Não é possível depurar completamente a filosofia da sua história. Por isso, é altamente questionável o estudo da filosofia
preponderante e ou exclusivamente por disciplinas temáticas. Esta antinomia do estudo da filosofia, sem ou com história, está hoje extremada, mas não é nova. No século XX, porém, a antinomia tomou a forma explícita de questão sobre a relação entre a filosofia e a história da filosofia. Não é por isso de admirar que, no âmbito das tensões internas que são inerentes à filosofia, o filosofar reivindica um espaço próprio sobre o qual não se abata de pronto o peso da história da filosofia. É essa vindicação do filosofar, compreensível à partida, que se amplia em tendência e chega por vezes ao extremo de excluir a história da filosofia do espaço próprio da filosofia. A filosofia não é história da filosofia. Esta é uma das posições antinómicas que se pronunciam na questão da relação entre filosofia e história da filosofia. A outra posição antinómica é a história da filosofia é a filosofia. Deste lado da antinomia situa-se Martial Guéroult, filósofo e historiador da filosofia, que centrou o seu pensamento filosófico na questão da relação entre a filosofia e a sua história. Esta questão deu mesmo origem à concepção de uma disciplina filosófica e de uma obra intitulada Dianoematique, que se divide em 2 livros. O primeiro faz uma história da filosofia em 3 volumes de estudos que só foram publicados postumamente entre 1984 e 1988. O segundo é um livro de filosofia da história da filosofia, publicado em 1979. Os volumes de história da história da filosofia mostram que, nas filosofias de todas as épocas, há sempre um olhar sobre o pensamento do passado. Esse olhar pode ser favorável ou desfavorável, mas em todo o presente da filosofia há um olhar sobre o passado da filosofia. Uma vez que há sempre uma consciência do passado, que é parte integrante da filosofia do presente, não se pode separar de facto a filosofia da sua história. Os estudos de Guéroult comprovam-no. Mesmo quando uma época da história da filosofia manifesta pouco interesse em refletir sobre a sua relação com o passado, isso não quer forçosamente dizer que essa relação não subsista. Antes pode significar que essa relação está tão integrada no presente que não constitui objetivamente um problema. Tal é o que ilustra a filosofia medieval. Numa questão escolástica, a disputa convoca para o mesmo fórum os contemporâneos e os antecedentes mais ou menos remotos, como se nenhuma distância temporal separasse uns dos outros. Deste modo, a filosofia do passado está presente de pleno direito na filosofia da época. E, por isso, Guéroult considera que a Idade Média é a época de ouro da história da filosofia. Nem todas as épocas da história da filosofia produziram obras de história da filosofia, como aquelas que se começaram a fazer no século XVIII com
Johann Jakob Brückner, considerado o pai da história da filosofia por Victor Cousin. Mas, em todas as épocas, a filosofia comporta uma relação mais ou menos refletida com a sua história. Por seu turno, no livro de Filosofia da História da Filosofia, Gerould esclarece o conceito de filosofia que o conduz a valorizar as filosofias do passado. A filosofia não é uma cópia ou representação da realidade, mas antes uma criação de realidade. A filosofia não é uma teoria sobre o real, mas antes uma real criação teórica. Se a filosofia fosse uma teoria sobre o real, todas as filosofias seriam provisórias, como as teorias científicas. As filosofias, porém, permanecem disponíveis como estrelas fixas no firmamento da história da filosofia, sem se anularem ou refutarem umas às outras, porque realidades singulares, isto são palavras de Gerould, realidades singulares não se contradizem, enquanto que verdades discordantes sobre um mesmo original são incompatíveis e destroem-se irremediavelmente. Citação. Gerould valoriza as filosofias do passado, atribuindo-lhes um caráter absoluto, em função da índole criativa da filosofia. Acompanhamos Gerould no reconhecimento deste traço criativo da filosofia, mesmo que não alinhemos com a absolutização das filosofias. A filosofia é, na verdade, uma criação teórica, que não se reduz a qualquer forma de imitação ou de reprodução da realidade. Não é demais sublinhá-lo. É certo que a filosofia sempre se interessou pelo conhecimento da realidade, mas este foi sendo progressivamente absorvido pelas ciências. À filosofia, porém, continuou a caber a reflexão sobre as possibilidades e os limites do conhecimento. A filosofia também se questiona sobre as origens do universo. E se esta questão foi apropriada pelas ciências da natureza, não deixa de caber à filosofia a reflexão sobre os limites do conhecimento científico nesta matéria. A filosofia não menos equaciona os fins últimos do homem, quer a existência de vida após a morte individual, quer o destino coletivo da humanidade. E nestas matérias que ultrapassam a experiência de cada um e de cada época histórica, não há como não dar espaço à imaginação, à inspiração, à fé e à religião, mesmo que sob o escrutínio da razão. A filosofia interessa-se pelo originário, além do existente, pelo futuro, além do presente, pelos possíveis, aquém e além dos factos, e pelo dever ser, aquém e além dos atos. Quer tudo isto dizer que os interesses da filosofia não se esgotam na realidade que pode ser conhecida cientificamente e excedem os meios humanos de prova. Por isso, como já reconhecera Aristóteles, as questões difíceis não podem ser dirimidas senão através de uma lógica dialética que parte de premissas nem necessárias nem universais, como é dito no livro 3º da Metafísica. Daí a inevitável fragilidade das provas argumentativas em filosofia. O exercício da argumentação é muito mais um meio de sustentação dos lados opostos das questões
do que um meio de fundamentação inabalável de conclusões. A filosofia não é o lugar próprio da certeza, mas sim da conjetura racional. É isso que todas as filosofias são, conjeturas racionais. Por este caráter conjetural, a filosofia é sempre relativa aos meios do alcance humano nas respostas às suas mais ousadas interrogações em qualquer época da história da filosofia, no presente inclusive. O presente da filosofia pertence à história da filosofia. A filosofia não está fora da história da filosofia, nem em momento algum constitui uma superação da sua história. Todas as filosofias do presente e do passado permanecem como pontos de referência disponíveis no mapa dos caminhos possíveis em direção à verdade, tendo em conta que a verdade suscetível de corresponder aos mais amplos interesses da razão filosófica não se reduz a uma adequação à realidade. E a razão filosófica? Que razão é essa que constitui propriamente o sujeito da filosofia? Não se trata de uma razão transcendente ou superior ao ser humano, pois, nesse caso, a filosofia seria inspiração ou profecia. Como conjetura racional, a filosofia é obra de uma razão humana. Um escolástico diria que se trata da razão natural, isto é, da potência ou faculdade racional que por natureza pertence ao homem. Um kantiano diria que se trata da razão pura, que é o princípio hierárquico das formas a priori do conhecimento humano. Nós, porém, dizemos que a razão filosófica nem é puramente natural, nem é puramente formal, porque fala-se sempre a língua de uma cultura a cujos conteúdos não pode ser imune. Aprendemos com Friedrich Schleiermacher, na sua reflexão sobre os métodos de traduzir, que uma língua constitui um sistema de conceitos que estão de tal modo interligados que não têm correspondente nas partes de outra língua. Ora, na medida em que se diz sempre numa língua que comporta já uma estrutura conceptual, a filosofia não pode senão ser já pré-configurada pelos conteúdos conceptuais da língua em que se exprime, mesmo que, pela sua essência reflexiva, ela tenha a capacidade de objetivar e examinar criticamente esses conteúdos. A razão filosófica é, por isso, uma razão culturalmente informada, ainda que muitas vezes e a respeito de múltiplas culturas pareça e tal como não é imune à cultura em que se diz, a razão filosófica também não é alheia ao tempo histórico em que se pensa. A relação da razão filosófica com o tempo histórico é comumente aceite quando admitimos que uma filosofia é sempre um produto do seu tempo. A relação da filosofia com o seu contexto histórico é habitualmente considerada um fator da relatividade das filosofias na história da filosofia. De facto, em todas as filosofias há elementos muito datados, passíveis de se tornarem obsoletos noutros tempos
e que apontam logo para a relação com o contexto histórico. Esses elementos, porém, não são o que de melhor e mais duradouro as filosofias têm. Por isso, as filosofias não devem ser avaliadas apenas à luz da relação com o respectivo contexto histórico, mas, sobretudo, pela capacidade de sobreviver ao tempo em que nasceram e de persistir noutros tempos com poder apelativo. Há, entretanto, uma outra relação da razão filosófica com o tempo que é mais intrínseca e medular do que a dependência do contexto histórico. É que a razão filosófica não é imutável, nem existe fora do tempo. Ela própria é mutável, temporal e histórica. Aprendemos este atributo da razão filosófica com Joaquim Cerqueira Gonçalves, que ao longo do seu magistério na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa não se cansou de realçar a historicidade da razão. Recordemos algumas das suas frases lapidares que lhe ouvimos dizer a propósito. Por exemplo, a razão não existe, faz-se. A razão é englobante e histórica. A razão constrói-se. A razão é um processo que se vai organizando na relação das razões finitas. Fim de citações. E onde se dá esse processo de autoconstrução da razão? Na mente, podemos nós dizer, sem grande margem de erro. Mas na mente, enquanto lugar por excelência do tempo, isto é, o lugar onde experimentamos e percebemos o tempo. E isto aprendemos com Santo Agostinho. Nas suas palavras, em ti, ó meu espírito, meço os tempos. Fim de citação, conhecidas palavras do livro 11 de Confissões. E que é, Santo Agostinho, uma influência decisiva no pensamento de Cerqueira Gonçalves. Na mente do filósofo, dá-se o processo temporal de autoconstrução da razão, que se exprime na sua filosofia e se diz na sua obra. Por isso, a razão filosófica é irredutivelmente pessoal. Ela integra, não exclui a subjetividade. E citando outro professor, dizendo, pensando, estamos junto de nós mesmos, no aconchego da nossa casinha. É o momento subjetivo da vivência do pensar. Isto nas palavras de José Barata Moura. Compreender uma filosofia particular, a filosofia pessoal de um filósofo, é entrar na forja da sua razão filosófica para apreender o processo de autoconstrução do seu pensamento. É, em suma, aprender como se faz uma filosofia por dentro, para entendê-la em profundidade. Esta aprendizagem desempenha um papel incontornável no estudo da filosofia. Defendemos, por isso, o estudo da filosofia através dos seus autores, os filósofos. Uma obra de filosofia é sempre uma obra de autor. Apoiamos o estudo da filosofia, em especial através das obras dos grandes autores, isto é, daqueles que mais influência exerceram na transmissão de pensamento e valores à posteridade. Assim, concebemos o estudo da filosofia a partir de dentro da história da filosofia, não fora dela. Mas preocupa-nos que o afã pela novidade, no foro dos estudos
cientificamente acreditados, traga consigo o esquecimento dos grandes autores. A razão filosófica é culturalmente informada, historicamente situada e pessoal. Apurada à ponta da sua expressão pessoal, cada filosofia particular pode aspirar à universalidade, isto é, pode tornar-se intersubjetivamente comum, granjeando, com o suceder das épocas, uma ampla comunidade de adeptos ou uma extensa família de pensamento. É assim que, depois de Platão, houve e continua a haver platónicos, bem como, depois de Aristóteles, aristotélicos, até aos nossos dias. Quer isso dizer, porventura, que a expressão pessoal da razão filosófica não é um fim em si mesmo, mas um singular e insubstituível contributo para uma trama mais vasta de pensamento, para um pensar livre, entre aspas, livre da peculiaridade do sujeito individual e próprio do homem enquanto homem, como assinala Hegel na sua introdução às lições sobre história da filosofia. Também Cerqueira Gonçalves, num traço hegeliano do seu pensamento, acusa a incompletude das expressões pontuais e pessoais da razão filosófica. E cito de novo algumas das suas frases. A razão é histórica, não pode quedar sem alguma das suas expressões. A historicidade da razão significa relativismo? A nossa razão não é relativa, mas histórica, participada. Fim de citações. O atributo da historicidade, no que à razão respeita, indica, em última análise, isso mesmo, a incompletude de cada uma das suas expressões pessoais, de cada uma das filosofias particulares, abandonada a si própria, sem encadeamento com as outras. Ainda nas suas palavras, de Cerqueira Gonçalves, a história da filosofia, porventura, nada mais é do que uma prolongada tentativa de definir e até de elaborar a razão. Fim de citação. O mesmo é dizer que a razão filosófica necessita da história da filosofia para se autocompreender na sua máxima amplitude. Assim, para além de ser culturalmente informada, historicamente situada e pessoal, a razão filosófica é também diacrónica, pelo que não se compreende senão com a sua história. Compreender a diacronia da razão filosófica ao longo da história da filosofia é um propósito que justifica, de facto, uma disciplina filosófica, quer se chame dianoemática, como propusera Geroult, ou filosofia da história da filosofia. Em suma, e termino. Na antinomia da filosofia sem ou com história, nós colocamos-nos do lado da filosofia com história e com fundamento, quer na índole da filosofia como criação intelectual, quer nas propriedades que caracterizam a razão filosófica. Ser culturalmente informada, historicamente situada, pessoal e diacrónica. De qualquer modo, mesmo do outro lado da antinomia, do lado da filosofia sem história, a separação entre filosofia e história da filosofia é ainda uma resposta
à presença da história da filosofia, porque a antinomia da filosofia sem ou com história é uma tensão inerente à filosofia em qualquer momento da sua história. Muito obrigada pela vossa atenção. Bueno, muchas gracias, le agradecemos su presentación, profesora, ha sido un gusto y vamos a dar paso ahora a la próxima comunicación. Tengo marcado al profesor Marconi Felipe Becerra de Lima. ¿Cómo querer aquello que no se puede? El retorno de la voluntad de Dios en el Tratado sobre la Gracia, según San Agustín. Isso, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Bien, perfecto. Entonces, vamos a dar paso a su ponencia, profesor. Pois não, teremos quantos minutos, minha querida? Tenemos 20 minutos, profesor. Pois não. Muchas gracias. Posso começar? Perfecto, comencemos entonces, ya se está grabando. Obrigado. Cierro la cámara, por favor. Yo cierro la cámara, usted quede con la cámara abierta. Pois não. Boa tarde. Chamo-me Marconi Felipe Bezerra de Lima e irei apresentar a seguinte temática: como querer aquilo que não se pode? O retorno à vontade de Deus no Tratado sobre a Graça, segundo Santo Agostinho. Quero mencionar também que esta pesquisa faz parte do nosso projeto e argumentação, ou seja, este trabalho faz parte de nossa pesquisa, a qual é financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, CAPES, e nós fazemos parte da Universidade Católica de Pernambuco. Apresentação. Segundo Agostinho, o querer e o poder são dois conceitos diferentes, de sorte que nem o que quer pode, nem o que pode quer. Assim como algumas vezes queremos o que não podemos, da mesma forma, algumas vezes podemos o que não queremos. Essa citação de Agostinho está na obra O Espírito e a Letra. Antes da queda, ou seja, o pecado original, a vontade do homem encontrava-se em perfeito estado, uma vez que este agia em conformidade com a vontade de Deus, portanto, livre. Entretanto, devido ao pecado, ainda que deseje o bem, o ser humano não consegue praticá-lo, pois, para Agostinho, o querer vincula-se ao poder. E esta potência, ou seja, a potência do querer, para realizar o querer divino, dimana da graça de Deus, jamais do livre-arbítrio somente. Dessa forma, com a atuação da graça, o homem, pela fé, volta a ser verdadeiramente livre. Ou seja, nessa rápida introdução, meus queridos, queremos enfatizar que, segundo Agostinho, o homem ele foi criado perfeito, livre. Entretanto, após o mau uso desse livre-arbítrio, ele tornou-se escravo. Porque há um texto no Novo Testamento que Jesus explicita essa relação livre-arbítrio, desobediência, escravidão, quando ele diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, segundo Agostinho, após a queda, o homem pode querer, mas o realizar ele não consegue. Por quê? Porque ele precisa da libertação, que parte do aspecto ético-moral, ou seja, do âmbito metafísico ou espiritual.
Continuando o texto, o doutor de Tagaste mostra o processo para o poder crer, investigação sobre o poder de crer. Citação de Agostinho. Alguém pode perguntar se está em nosso poder a fé, que parece ser o começo da salvação, ou das outras graças que enumerei encadeadas. Vê-lo-emos com mais facilidade se antes examinarmos com algum cuidado o que significa este poder. O querer e o poder são dois conceitos diferentes, de sorte que nem o que quer pode, nem o que pode quer, assim como algumas vezes queremos o que não podemos, da mesma forma, algumas vezes podemos o que não queremos. Considerando a evolução dos termos, vontade, que é voluntas, deriva de querer, vele, enquanto o poder está ligado ao poder posse. Assim, o que quer tem vontade, e o que pode tem poder. Mas, para que o poder realize alguma coisa, necessita do concurso da vontade, pois não se costuma afirmar que alguém fez algo pelo seu poder se o fez involuntariamente. Se nos aprofundarmos nessa pesquisa, vamos descobrir que mesmo quando se é obrigado a realizar algo, portanto, contra a vontade, se o faz, falo pela vontade. Mas como preferia fazer outra coisa, disse que não queria fazer, ou seja, age voluntariamente, pois é obrigado a praticar alguma coisa má, a qual pratica, querendo evitar ou dela se desvencilhar, no entanto, pratica porque é coagido. E se a vontade é tão decidida que prefere sofrer a violência a executar a obra, resiste ao que o obriga e não pratica. E por isso se chega a realizá-la, mas não com plena livre vontade. É preciso reconhecer que, mesmo assim, a pratica pela faculdade do querer. E como o efeito vem em seguida à vontade, não se pode dizer que não houve voluntariedade no executante. Porém, se, cedendo à coação, quisesse fazer, mas não pudesse, diríamos que a vontade cooperou, embora violentada, mas lhe faltou o poder. Pelo contrário, se não a praticou porque não queria, houve, no entanto, o poder, mas faltou a vontade, já que, resistindo à coação, não agiu. Procedendo daí o costume de dizerem os que fazem coação ou procuram convencer alguém: se você pode, por que não faz e se livrará de tal desgraça? E os que não têm poder de praticar o que são obrigados, mas os outros julgam que podem, costumam responder se desculpando: falo-ia se pudesse, fecha aspas. Para o doutor da graça, fica claro que o conceito de poder difere do de querer. Abre aspas, o querer e o poder são dois conceitos diferentes, de sorte que nem o que quer pode, nem o que pode quer, assim como algumas vezes queremos o que não podemos, da mesma forma, algumas vezes podemos o que não queremos. Isso acontece porque antes da queda o homem encontrava-se no estado de graça, isto é, de perfeição, que seria a ausência do domínio do pecado. Assim, um estado de comunhão com Deus, o que faz Agostinho querer saber se, abre aspas, alguém pode perguntar se está em nosso poder a fé, que parece ser o começo da salvação, fecha aspas. Veja-se a continuidade do seu argumento, abre aspas. Se isso é absurdo, abre parênteses, pois crer é aceitar como verdadeiro o que se diz, e a aceitação é certamente um ato da vontade, fecha parênteses, conclui-se que a fé está em nosso poder. Então, como Agostinho refutará o argumento pelagiano? Mas, como diz o apóstolo, não há autoridade que não venha de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Então, por que motivo não se nos daria a respeito da fé, que é o que possuis, que não tenhas recebido? Fecha aspas. Dessa forma,
A vontade para crer depende da graça divina, uma vez que a liberdade, depois da queda, é o retorno à comunhão com Deus pela fé na justiça de Cristo, não havendo contradição entre a vontade de crer e concretude da fé, pois Deus atua no intelecto humano pela graça para que o homem possa crer. Conforme Agostinho, a humanidade após a queda está sob o domínio do pecado. Abre aspas, quando a força do pecado, ou seja, a lei, extingar o aguilhão da morte, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56, e o pecado, aproveitando-se a ocasião, através dos preceitos, gerar toda espécie de concupiscência, a quem se há de implorar a continência, senão aquele que sabe dar boas aos seus filhos, fecha aspas. Por isso que, por meio da graça, o homem pode praticar o bem e, com isso, alcançar a liberdade pela fé. Isso significa que no pensamento agostiniano, a graça não anula o liberum arbitrium, ou seja, o livre-arbítrio, ainda que o homem, desde a sua queda, esteja conforme o pensamento do apóstolo Paulo, sujeito ao pecado, pois, conforme Agostinho, a imagem de Deus não foi extirpada do homem. Continuando, a graça divina e a relação entre querer, poder e liberdade. Pelágio ensinava que o ser humano, mesmo após a queda, pode cumprir os mandamentos de Deus por suas próprias forças, ou seja, sem que para isso tenha necessidade de um auxílio divino interior, pois o poder que temos de fazer o bem é de origem divina. Entretanto, o querer e o realizar esse querer vontade são encontrados na natureza do homem, ou seja, o ser humano tem a possibilidade outorgada por Deus que a introduz desde o seu nascimento. Esse é o pensamento de Pelágio. Entretanto, Agostinho objetará o conceito pelagiano. Vamos ver aqui a citação de Agostinho contra-argumentando esse pensamento de Pelágio. Abre aspas. A investigação sobre a vontade de crer. Como consequência, é preciso investigar um pouco se a vontade que nos leva a crer é também dom de Deus ou se atua na força da liberdade naturalmente inserida em nós. Pois, se dissermos que não é dom de Deus, é de se temer que pensemos ter encontrado alguma coisa contrariando o dizer do apóstolo, né? Que diz, o que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que haverias de te ensoberbecer, como se não tivesse recebido? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Fecha aspas. E assim possamos responder-lhe, temos a vontade de crer, a qual não recebemos. Temos de que nos gloriar, porque não a recebemos. E se dissermos que mesmo a vontade de crer é dom de Deus, é de se temer que os infiéis e os ímpios pretendam, com a razão, desculpar-se por não terem crido, visto que Deus não lhes outorgou esta vontade, pois o que está escrito é Deus quem opera em nós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Já é um efeito da graça, que a fé implora para que possam ser boas as obras dos homens, as quais são obras da fé, mediante a caridade que é difundida no coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fecha aspas. Por isso que Agostinho não aceitava o pelagianismo, uma vez que essa doutrina exaltava de tal modo a capacidade da liberdade humana a ponto de negar a necessidade da graça divina interior, pois, para Pelágio, o pecado original não teria contaminado a natureza humana, o que significa dizer que o humano seria capaz de escolher o bem, ou seja, poderia não pecar. Ainda na explicação sobre a vontade de crer, Agostinho argumentará, abre aspas, esta caridade difunde-se em nosso coração não pela força da vontade própria, nem pela letra da lei, mas pelo Espírito Santo que nos foi dado de Cristo e as promessas de recompensas eternas, fecha aspas. Portanto,
Ao invalidar o sentido de graça defendido por Agostinho, Pelágio ressuscita o moralismo e o ascetismo, contrariando o princípio da lei do Espírito Santo. O Tratado da Graça ainda explica, abre aspas, a vontade de crer vem de Deus. Baste esta dissertação, se for suficiente, para resolver a questão em pauta. Porém, se alguém quiser objetar ainda, deve atribuir a Deus o pecado, que é a iniciativa da liberdade, pelo fato de se dizer: que é que possuis que não tenhas recebido? Considerando também a vontade que nos leva a crer e se atribui ao dom de Deus, porque nasce da liberdade e a recebemos na criação, reflita e perceba o contraditor, que não somente se deve atribuir esta vontade à graça divina, porque procede da liberdade inserida em nós, pela natureza desde a criação, mas também porque Deus age mediante meios suasórios, visíveis, para nos levar a querer e a crer. Esta atuação divina pode se dar ou exteriormente por meio de exortações evangélicas, ou seja, do evangelho, com alguma influência dos preceitos da lei, se levam o homem à consciência de sua fragilidade e a se refugiar pela fé na graça, que justifica ou interiormente, onde ninguém pode provocar nenhum pensamento, mas é iniciativa da vontade consentir ou dissentir. Portanto, quando Deus concorre com a alma racional, mediante estes meios, e ninguém pode crer em algo apenas com o uso da liberdade, sem a influência de uma persuasão ou chamado em relação em quem deve crer, não há dúvida de que ele opera no homem o próprio querer e sua misericórdia nos precede em tudo, mas o consentimento ou o dissentimento ao chamado de Deus, conforme já afirmei, é obra da vontade própria. Fecha aspas. Conforme Agostinho, para que o homem alcance a liberdade, há necessidade tanto da atuação da graça, abre aspas, portanto, quando Deus concorre com a alma racional, mediante estes meios, e ninguém pode crer em algo apenas com o uso da liberdade, sem a influência de uma persuasão, ou chamado em relação em quem deve crer, não há dúvida de que ele opera no homem o próprio querer e sua misericórdia nos precede em tudo, fecha aspas. Quanto da confirmação da vontade humana, abre aspas, mas o consentimento ou dissentimento ao chamado de Deus, conforme já afirmei, é obra da vontade própria, fecha aspas. Falando sobre a liberdade das ações, é abordá-la como elemento indispensável no contexto das ações morais do homem. Portanto, o livre-arbítrio é mais um atributo que descreve o poder e a importância do conceito de vontade para a antropologia filosófico-teológica, responsabilizando assim o homem e ausentando Deus pelo mal em toda a sua criação. Assim, a compreensão do conceito de livre-arbítrio está diretamente relacionado à razão, pois a vontade trata-se de uma potência de livre decisão, escolha, querer interno, que se encontra até mesmo anterior ao movimento da vontade na ação. Assim, Agostinho deixa claro que, após o pecado, o livre-arbítrio precisa da graça de Deus. Continuando, portanto, Agostinho reconhece que a vontade, depois da queda, sofre influência nas decisões do homem. Não era eu que praticava a ação, mas o pecado que habitava em mim, punição de um pecado livremente cometido enquanto filho de Adão. O doutor da graça não se opõe à natureza humana, que é boa enquanto natureza criada por Deus, porém explica a necessidade do remédio da gratia Dei, ou seja, da graça divina, que chama o ser humano à restauração, ajuda-o a manter-se no bem e, agora, apesar da queda voluntária do ser humano, reabilita-o como um médico que trata da natureza enferma no intuito de curá-la. Discussão final. O homem foi criado perfeito por ser a semelhança da imagem de Deus, a imago Dei, ou seja, estruturado com potências, intelecto, memória, vontade e livre-arbítrio. Porém,
Com a queda, essa imagem foi afetada, fazendo com que houvesse a necessidade da atuação da graça no intelecto para a restauração do arbítrio. A graça, em Agostinho, é a oportunidade dada por Deus a um homem para a restauração dessa imagem, isto é, a graça é o remédio oferecido por Jesus Cristo, remédio esse que é aplicado na ferida da alma pela fé. A faculdade de decisão e determinação da vontade é direcionada pelo livre-arbítrio da vontade, em segunda ordem. Agostinho explica a diferença entre voluntas, inclinação para a realização ou disposição para, e o livre-arbítrio da vontade, pois a vontade relaciona-se às inclinações, desejos, já o livre-arbítrio conserva-se e pode consentir ou recusar-se às inclinações. Entretanto, devido à contaminação pelo pecado, o livre-arbítrio necessita da graça para tornar-se livre, para alcançar a restauração pelo remédio divino, a graça salvífica. Agostinho compreende, assim, as fases da natureza humana. Primeira fase, ou seja, Adão, quando foi criado por Deus, ele está incluído na primeira etapa que diz, não posso pecar, ou seja, antes da queda. Ele poderia não ter cometido o pecado por causa da liberdade ou do livre-arbítrio que Deus havia dado a Adão, que representa toda a raça humana. Segunda fase, não posso não pecar. Essa fase está relacionada ao período pós-queda, ou seja, como um homem comete pecado, ele fica escravo dos seus desejos, logo, ele não pode não pecar, ou seja, não libertar-se por conta própria. Terceira fase, posso não pecar, porém ainda se peca, ou seja, depois da regeneração, após o novo nascimento. O novo nascimento liberta o homem da condição de aprisionamento. Entretanto, mesmo após a regeneração, o homem pode pecar. É claro que poder pecar não é o mesmo que dever pecar. Ele deve evitar o pecado, mas mesmo assim ainda pode pecar. E a quarta e a última fase, ou condição, segundo Agostinho, é não posso pecar. E que condição é essa de não poder pecar? É somente no estado de glorificação, ou seja, no estado eterno. Assim como os anjos que obedeceram estão agora no terceiro céu e não podem mais pecar, da mesma maneira, nós, quando herdarmos, ou seja, pela fé, esse corpo glorificado, não voltaremos mais a pecar. Ou seja, essa quarta fase será melhor do que a primeira, uma vez que se a primeira o homem podia pecar, nessa quarta fase o homem não poderá mais pecar. Por quê? Porque senão teria que voltar novamente a um processo soteriológico. A queda de Adão não pode invalidar a liberdade fundamental recebida do Criador. A graça seria um auxílio externo, segundo Pelágio. A graça seria um auxílio externo, exemplo de Cristo e sacramentos, batismo, penitência, eucaristia, ensinamentos e doutrina cristã. No argumento pelagiano, contra-argumentando, Agostinho dirá que o auxílio não é externo, o auxílio é interno. Tudo isso revela que Pelágio não entendia a graça como operação de Deus no interior da vontade humana, de forma que antes da queda o homem era livre, uma vez que foi criado à imagem do seu Criador. Entretanto, pelo mau uso das faculdades intelectivas, principalmente a do livre-arbítrio, Agostinho entende a evidência do não poder humano a partir de sua responsabilidade, isto é, uma ação ético-moral, ou seja, metafísica. Logo, o sentido de liberdade relaciona-se ao sentido de poder e querer, que são restaurados pela graça de Cristo, o que não isenta a resposta humana a essa restauração. Finalizo assim a apresentação. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias. Ahí estamos. Usted es de la Universidad de... Pois não?
¿Qué universidad proviene usted? Universidade Católica de Pernambuco, onde aqui no estado de Pernambuco, especificamente na cidade do Recife, a capital de Pernambuco. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces. Yo no sé si hay alguna pregunta de parte de quien participa de la mesa. De la profesora María Leonor. ¿No? ¿Tienes alguna pregunta Sim, sim, este assunto sobre o querer e o poder em Santo Agostinho interessa-me imenso. Eu gostaria de perguntar ao meu colega se até que ponto, nessa última fase de Agostinho, de diálogo e crítica do pelagianismo, até que ponto ele supera a sua doutrina naquele diálogo inicial sobre De Beata Vita, onde ele também trata dessa questão do poder e do querer, porque aí ele parece incentivar a que nós queiramos aquilo que podemos, e aquilo que podemos são as coisas eternas, porque a vontade não as pode perder. Então, esta ideia, como é que considera que esta posição é continuada ou descontinuada nessa fase de diálogo com o pelagianismo? Você compreendeu a minha pergunta? Entendi, sim. Posso responder? Sim, claro que sim. Pronto, então, a pergunta é da professora Maria Leonor. Então, professora, boa tarde, especificamente a senhora, e a sua pergunta foi maravilhosa, professora Leonor, porque Agostinho, para responder a esta pergunta, é necessário entender quem seria o público-alvo, para quem Agostinho está direcionando, né? Ou para com quem ele está dialogando. Então, na verdade, para que a gente possa entender o que Agostinho está querendo mencionar, Pelágio, que também era um bispo, ele dizia o seguinte: após o pecado de Adão, todos que nascem, todos que são descendentes de Adão, eles nascem com a natureza humana perfeita. Ou seja, se todas as pessoas nascem com a natureza humana perfeita após a queda, Agostinho, tomando por base dois textos, né, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque Agostinho cita muito os textos paulinos, né, a literatura do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, professora, vai dizer o seguinte, que Adão, a palavra, né, Adão, significa humano, e ele, por ser o representante da raça humana, todos nós somos representados nele. Só que, se a gente parasse no primeiro Adão, alguém poderia dizer assim, mas rapaz, como é que Adão foi que pecou, Adão que cometeu a falha, e eu estou pagando por esse bendito, né? Eu estou utilizando uma linguagem mais simplória, vamos assim dizer, ou seja, qual é a culpa que eu tenho, né? Se quem cometeu foi Adão. Se parasse no primeiro Adão, em certo sentido, a gente poderia ficar confuso, mas quando Paulo continua em Romanos 5, vai dizer que pelo primeiro homem, o Adão, a queda resultou na morte. É por isso que Jesus, ele desce do terceiro céu para entrar no ventre da Virgem, e ao encarnar-se, ele assume o que? A natureza humana. Então, isso é um mistério tão lindo, minhas queridas professoras e todos que estiverem aqui nos ouvindo. Isso é tão maravilhoso, isso é tão emocional falar sobre isso. Por quê? Porque como é que a pessoa é Deus, e ele deixa o terceiro céu
para vir aqui a essa terra se fazer carne. Isso mostra o quanto Deus se preocupa com a criação dele. Então, ou seja, quando o argumento do apóstolo Paulo é que se o primeiro Adão trouxe a contaminação, o último Adão, que é Cristo, tomando por base também a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, então o último Adão, ele veio para restaurar o que o primeiro faz. Então, Agostinho agora volta à pergunta ou à colocação de Pelágio. Se o homem nasce perfeito, por que Jesus então descer do céu para encarnar-se? Ou seja, professora, mas eu vou voltar ainda para a sua pergunta especificamente, eu só estou mostrando a origem, a gênese desse argumento. Então, ou seja, Agostinho vai dizer que as faculdades intelectivas, elas não foram arrancadas, professora. Ou seja, a gente sempre, no fundo, quando a gente comete um pecado, quando a gente comete um erro, a nossa consciência, ela diz assim, você pecou. Por mais, por exemplo, a gente cometeu uma mentira. Se a gente cometeu uma mentira, por que a gente sabe que cometeu uma mentira? Ainda que a pessoa que é o interlocutor não saiba que a gente esteja dizendo uma mentira, mas a nossa consciência, ela aprova ou reprova as nossas ações. Logo, a consciência é uma das faculdades intelectivas que está no homem. Então, ainda que o homem, professora, não esteja no estado de regeneração, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, ou seja, as faculdades do querer e do poder. Agostinho vai dizer que o homem pode até desejar, porque as faculdades, elas foram manchadas, não extirpadas, não arrancadas, não eliminadas, mas as faculdades por si sós não são suficientes. É aí onde entra o conceito de graça. A graça, em Agostinho, vai dizer que a graça capacita todas as faculdades intelectivas para que o homem possa dar agora uma resposta. Então, ou seja, Agostinho não anula o resultado da queda, mas também, como a senhora efetuou a pergunta, então, Marconi, todos os pecados que eu cometer vai ser culpa de Adão? Não, porque existem dois tipos de pecado. Aqui é que está o cerne da argumentação. Existe o pecado adâmico e existem os pecados pessoais. Então, ou seja, a prova é tanta que existem os pecados pessoais, porque mesmo mesmo o homem nascendo de novo, ele comete os pecados pessoais. Então, ou seja, Agostinho vai dizer que pelo livre-arbítrio, professora Leonor, pelo livre-arbítrio dado por Deus, o homem poderia não ter pecado. Logo, a responsabilidade está em nós. A culpa não é de Deus. É por isso que na obra chamada O Livre-Arbítrio, Agostinho, não sei se a senhora conhece, né, a obra O Livre-Arbítrio, mas Agostinho, ele vai responder o que é o mal e como o mal surge. E ele vai dizer que passou 9 anos no maniqueísmo, e ele pensava que o mal era uma substância ontológica, era algo palpável, material, tangível. Mas quando ele ouve as homilias de Ambrósio e se converte, ele vai entender agora um outro conceito de substância, que é a substância material, a substância espiritual, que é o oposto da material. Logo, Agostinho vai entender que o mal não é algo físico no campo da criação divina, porque se o mal já existisse no mundo, então, obviamente, a culpa não seria do homem, seria Deus o autor do mal. Logo, Agostinho vai dizer que o mal está no aspecto conceitual da ética e da moral, no âmbito metafísico, e quando o homem desobedece a Deus, professora Leonor, aí o mal, ele passa a existir. Então, ou seja, o mal não é uma criação divina, e o mal também não pode ser eterno. Logo, o mal está na capacidade do uso dessas faculdades, que Deus criou essas faculdades não para que o homem o desobedecesse, mas para que o homem servisse a Deus livremente, por amor, não com medo de nada, mas servir a Deus porque, primeiro, Agostinho vai dizer que o conceito de graça, só o fato do homem existir já é uma graça. Ou seja, só o fato de a gente estar aqui conversando, né, nesse maravilhoso momento aqui, nessas apresentações, isso já é graça. Isso já é obra da graça divina. Então, existe sim a graça da criação, existe a graça da redenção. Eu não sei se eu consegui responder, professora. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, tenemos que ir cerrando
apartado, así que les agradecemos profundamente a ambos. Y bueno, estaremos en contacto con ustedes, Dios mediante, en la próxima reunión, en la próxima actividad. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Muitas graças, muito obrigado, professora. La ponencia de la profesora es Logos y Libertad, el giro sobre el sujeto como modo de acceso a la verdad, la vida como obra de arte y salvación, de Sócrates a Agustín. Bueno, muchísimas gracias, le damos la palabra. Profesora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Entonces, gracias por la presentación. Empiezo con la lectura. El proyecto del presente trabajo consiste en abordar la problemática de Dios desde un andarivel antropológico a partir de la relación que se da en el pensamiento agustino entre confesión y libertad. Para ello tomaremos, en primer lugar, la perspectiva agustiniana de marcado cuño metafísico, intentando pensar el tema desde lo que se llama la historia de la espiritualidad en Occidente, enfatizando las relaciones del hombre con la verdad, sobre todo a partir de la ritualización de la palabra que la práctica confesional implica. Hay allí una presencia nítida de Dios como garante del acceso a la verdad y a la constitución de un cierto tipo de sujeto que se instituye precisamente a partir de los juegos de verdad consigo mismo. En un segundo momento abordaremos la confesión cristiana para pensar la figura de Dios desde la condición de posibilidad del acceso al conocimiento de uno mismo a través de lo que Michel Foucault denomina actos de veridicción. La relación hombre-Dios, la palabra como vehículo de aproximación. La verdad aparece siempre como un bien preciado, un verdadero telos y un prestigioso objeto de deseo, cuyo acceso exige una cierta ritualización y pone al sujeto en el marco de un peculiar horizonte metafórico que podemos sintetizar en un juego de metáforas que implican una metáfora del viaje, una metáfora de la visión, una metáfora lumínica y otra del rodeo. El acceso a la verdad se da solo tras un largo métodos, camino, que plasma un movimiento ascendente que dibuja un largo contorneo que el alma transita, porque es el verdadero enclave que conduce al topos de la aletheia, entendiendo la verdad como lo desoculto, lo develado, lo descubierto, a partir de la alfa privativa que antecede a la raíz que denota lo velado. He aquí una arista de neto sesgo antropológico, ya que, como anticipamos, el presente trabajo se propone abordar una práctica enunciativa, la confesión, a la luz de la obra agustiniana, como forma de acercarnos al valor de la palabra testimonio en el deseado acceso a Dios, lo cual supone al mismo tiempo un viaje al interior de uno mismo,
una verdadera epístrofe en términos griegos. En el marco confesional, el sujeto se halla instalado en un topos de peculiares características, constituyendo una excepcional configuración simbólico-antropológica. La palabra, el logos, aparece como un topos privilegiado de testimonio y como un modo de ejercicio del poder, de un poder que se ejerce sobre uno mismo en el acto singular de pronunciar la verdad y plasmarla en logoi. En esta línea, intentaremos mostrar entonces el maridaje entre el espacio discursivo y los modos de subjetivación, ya que el sujeto se constituye como tal en el interior de ciertas prácticas. Tal parece ser la aventura agustiniana en su despliegue narrativo. El arte de decir la verdad de uno mismo en el corazón de prácticas ritualizadas implica la posibilidad de devenir un sujeto moral, esto es, un sujeto que se reconoce como agente de sus actos, un sujeto soberano, lo cual reafirma el parentesco entre discurso y poder. En términos griegos, la figura de Sócrates constituyó precisamente esta alianza entre subjetividad y poder. La palabra es la que abre el registro de la visibilidad y es por su instalación en el universo discursivo que el sujeto toma contacto con su interioridad. Agustín ofrece su testimonio palabra en el marco de una palabra de alabanza, porque su logos es un intento de alcanzar amorosamente al Señor. Así lo refiere Agustín cuando afirma, cito, quiero recordar mis pasadas falsedades y las carnales corrupciones de mi alma, no porque las ame, sino por amarte a ti, Dios mío. Por amor de tu amor, hago esto recorriendo con la memoria llena de amargura aquellos mis caminos perversísimos. Fin de cita, Confesiones 2:1:1. En este sentido, el discurso opera el tránsito entre el interior y el exterior, entre lo invisible y lo visible, entre el silencio y lo manifiesto. Así, la palabra pronunciada o escrita inaugura un topos de desocultamiento y en tal sentido genera un espacio de aletheia, en tanto descubierto, que permite asimismo instalarse en la verdad de las cosas, siguiendo el campo lexical del verbo aleteuein, estar en la verdad de las cosas. Un acto de veredicción constituye un modo de instalación, un modo de territorialización, donde el sujeto se instala en el topos más inmediato, él mismo. Evocamos en este sentido el concepto Foucaultiano de cuidado de sí, enmarcado en la inquietud de sí y referido a la preocupación del sujeto sobre sí mismo como forma de hacerse cargo de sí en el marco de las llamadas tecnologías del yo.
escenario griego de la palabra epimeleia geautú, que consideramos que tiene sus repercusiones en esta narrativa cristiana que estamos recorriendo. En el escenario de la cultura griega, la cultura de sí ocupa un lugar privilegiado en la relación del sujeto consigo mismo, deviniendo tema y preocupación dominante. Así, la palabra da testimonio del propio bios. He allí la doble instalación. El bios, la vida, se erige como una geografía de problematización y como objeto de discurso. El sujeto se ve obligado así a una gesta narrativa porque la palabra da cuenta de una totalidad vivida, no de fragmentos aislados. Estas prácticas enunciativas, como prácticas de sí, operan como prácticas transformadoras. Por ello, su ejercicio es sostenido, ininterrumpido, incardinado en la memoria y devenido en gesta discursiva. La palabra abre efectivamente el universo del discurso, que se erige como un cosmos, como un universo precisamente, que dona orden, belleza y organiza esa geografía de vivencias, esa vastedad que representa el mundo interior. La palabra, entonces, es vehículo de un acontecimiento, de una emergencia, pero, en otro sentido, el discurso libera al sujeto mismo, lo libera de los desajustes y errores cometidos, lo libera de las faltas que se operan en el interior del andamiaje racional y del sufrimiento que el pecado puede ocasionar. Se opera, pues, una misma apuesta teleológica, el alivio, la liberación de lo que perturba. Dice Agustín, con todo, permíteme que hable en presencia de tu misericordia. A mí, tierra y ceniza, permíteme que hable, porque es a tu misericordia, no al hombre, mi burlador, a quien hablo. Tal vez también tú te reirás de mí, mas vuelto hacia mí, tendrás compasión de mí. Fin de cita, Confesiones 1, 6, 7. Pasaremos a continuación a analizar en particular la práctica confesional agustiniana y a extraer algunas conclusiones, siempre de orden antropológico, apuntando sobre todo a enfatizar el nudo donde el discurso compromete los modos de subjetivación. Esa dimensión discursiva, esa apuesta narrativa que confiere al logos estatuto testimonial, es la sustancia misma de la identidad subjetiva. El sujeto se instala en su identidad por la palabra. Esa instalación es a un tiempo acto estético y gesto ético. Estas prácticas enunciativas se encuadran entonces en las denominadas artes de la existencia o technai tubiu, que
Michel Foucault indagara precisamente en el universo socrático-platónico. En este sentido, el sujeto deviene un technites, un artesano, y la dimensión narrativa contribuye a la gesta estética. La vida misma ha de convertirse en un objeto bello y el discurso constituirá el acontecimiento mismo. La conversión ad se, la praxis enunciativa y la gesta ética constituyen la sustancia del gesto ético-estético. Como podemos advertir, la confesión implica una particular relación consigo mismo. Esta nueva relación con la verdad determinará particulares modos de subjetivación, nuevas técnicas de transformación de las conciencias y peculiares formas del universo discursivo. La verdad se exhibe, se desnuda ante un interlocutor privilegiado, aquel precisamente que puede aliviar el dolor, dialectizar la culpa en salvación. Agustín refiere la escena confesional frente a un interlocutor de lujo. Cito: «Ay de mí, dime por tus misericordias, Señor y Dios mío, ¿qué eres para mí? Di a mi alma, yo soy tu salud». Pero díselo de modo que lo oiga. He aquí los oídos de mi corazón delante de ti. Ábrelos y di a mi alma, yo soy tu salud. Fin de la cita 155. Genuina exhibición de la verdad. Cadencia de palabras que buscan la salvación de un alma afligida, quizás atormentada. Pronunciar la verdad trae entonces aparejadas consecuencias sobre el otro y sobre uno mismo. Sobre uno mismo porque, una vez más, el sujeto queda sujetado a su verdad y sujetado a la presencia del otro, sin la cual no hay acto confesional ni terapéutico. Otro rasgo sugerente de la práctica es la referencia última a Dios. La confesión obliga a confesar aquello que ha ofendido al Señor. El discurso entonces se ubica en un lugar paradojal. Al tiempo que registra la falta, la libera. La verdad que no sale a la luz, que no se pronuncia, oprime el alma, causa malestar, daña el espíritu y el cuerpo. Agustín lo sabe y por ello afirma, cito: «Si yo intentase ocultarte algo, Señor, ¿qué haría yo con ello, sino escondérteme a ti de mí, no a mí de ti? Ved aquí, Señor, mi corazón, vedle aquí cómo es por dentro». Fin de cita. Confesiones 10:2:2. Así ofrece su corazón quien exhibe su interioridad como constitución de sí en tanto sujeto moral. Decir la verdad instala al hombre en las puertas de la salvación. Es la recompensa de quien ha sabido elegir el recto camino, de quien ha optado por la felicidad
eudaimonía y siga el ejemplo, ya que, cito, mis confesiones, leídas u oídas, excitan el corazón para que no se duerma en su mortal desesperación y diga, no puedo. Y le despiertan al amor de tu misericordia y a la dulzura de tu gracia, por la que es fuerte el flaco que llega a tener conciencia de su flaqueza. Fin de la cita 10.3.4. También en este contexto hay alegría y felicidad. La vieja Laetitia estoica retorna ahora de la mano del alivio que brinda la confesión. Decir la verdad al individuo lo fija dentro de los límites de un determinado territorio. Más allá de las intenciones existenciales, hay en Agustín un anhelo pastoral, aquello que el mismo Foucault indaga en el marco de la pastoral cristiana, con la figura emblemática de Dios como pastor de almas. Cito, pues, ¿por qué te hago relación de tantas cosas? No ciertamente para que las sepas por mí, sino que excito con ellas hacia ti mi afecto y el de aquellos que leyeren estas cosas, para que todos digamos, grande es el Señor y laudable sobremanera. Hacémoste, pues, patente nuestro afecto, confesándote nuestras miserias y tus misericordias sobre nosotros para que nos libres enteramente. Fin de cita 11.1. Verdadera hermenéutica del pensamiento. La hermenéutica de sí se juega enteramente en el acto de verbalización, en el solo hecho del decir. Desde la Grecia clásica, desde las tecnologías del yo, desde aquella parresía socrática en su decir franco y sin ataduras, el decir la verdad de uno mismo representa el acto ético por excelencia. El discurso que recoge la aventura interior y pone en logos la hermenéutica del sujeto, lo posiciona en un tiempo como el agente del discurso y como el sujeto de la acción, como el sujeto dueño de sí, en tanto sujeto responsable de sus actos. La confesión implica, entonces, esa particular relación consigo mismo y hasta un modo de sujeción que se vio fuertemente consolidado cuando la confesión se vuelve obligatoria. Esta nueva relación con la verdad determinará entonces esos particulares modos de constitución de la subjetividad. Agustín refiere la escena confesional frente a un interlocutor de lujo, tal como lo hemos anticipado. Ay de mí, dime por tus misericordias, Señor y Dios mío, ¿qué eres para mí? Di a mi alma, yo soy tu salud. Quiero retornar a esta frase, a esta cita que ya había traído
precisamente para abrir la dimensión terapéutica que la confesión implica en el marco de lo que podríamos llamar una metáfora médica, algo del orden de la cura. El pensamiento, ese fondo inagotable. María Cecilia, sobre los últimos 5 minutos, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, iré entonces a las conclusiones. Larga travesía por un territorio subjetivante donde el sujeto ingresó en juegos de verdad en el marco de lo que hemos denominado una práctica del yo. Juegos de verdad que no se relacionan con prácticas coercitivas, juegos de verdad que ya no toman la forma de la ciencia o de su discurso, la forma de las instituciones encargadas del control de los sujetos, juegos de verdad que ya no definen al sujeto como el ser que habla, que trabaja y que vive. Se trata de otra cosa y, siguiendo el pensamiento Foucaultiano, que ha sido un interlocutor, digamos que, cito, es lo que podría llamarse una práctica ascética, usando el término ascético en un sentido muy general, o sea, no en el sentido de abnegación, sino en el de un ejercicio del yo sobre sí mismo, por el que se trata de descubrir, de transformar el propio yo y alcanzar un cierto modo de ser. Fin de cita del yo minimalista. El sujeto se convierte así en un campo permeable a ciertas transformaciones que solo pueden darse por la intervención de prácticas posibilitantes de dicho cambio. Se trata entonces del conjunto de technai que no solo fijan sujetos a ciertas prácticas, sino que también vehiculizan transformaciones, rectificaciones. No hay acceso a la verdad sin tecnologías políticas, por cuanto sabemos que toda tecnología está al servicio de la duplicidad subjetiva. Hay un salirse de uno mismo para convertirse en ese otro sujeto que la verdad exige como condición de contacto, y esa salida solo se produce desde la dimensión del trabajo sobre uno mismo. Este es exactamente el concepto de espiritualidad en tanto conjunto de búsquedas, prácticas y experiencias a través de las cuales se opera la transformación. A su vez, se plasma cierta alianza entre subjetividad y espacialidad. No solo la verdad parece estar espacializada en cierto territorio, sino que la noción de espacio se juega en el campo subjetivo. El viaje que todo sujeto inicia en su relación con la verdad, tal como hemos visto en las citas agustinianas, implica un espacio de partida y uno de llegada que difieren cualitativamente, pero también el acceso a la verdad posiciona al sujeto en un espacio subjetivamente otro. La epimeleia geautú cambia
las reglas de la espacialidad al cambiar el horizonte de la mirada, la cual no se detiene en el habitual espacio que se yergue entre las cosas, sino en el espacio interior, específicamente en el alma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Cecilia, por tu hermosa ponencia. Gracias. Yo no sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Tenho sim, professora. Posso fazê-la? Pronto, professora Maria. Claro que sí, Marconi, ¿cómo no? ¿Cómo no? Puedes hacer una pregunta. Obrigado. Professora Maria Cecília, quero parabenizá-la por essa maravilhosa relação, né, que a senhora fez, né, o logos e a liberdade, o giro sobre o sujeito como modo de acesso à verdade, né? Então, é uma relação entre Sócrates e Agostinho, e realmente, quando a gente estuda a maiêutica socrática, né, por exemplo, né, é muito interessante, porque Sócrates parte do seguinte princípio: a mãe dele era uma parteira, e a criança já estava lá, e a criança, metaforicamente falando, aponta para o conhecimento, né? O conhecimento já está no interior do homem. Agora, como é que eu posso despertar? Como a minha consciência pode ser despertada? É muito interessante a didática, né, da maiêutica socrática. Mas a minha pergunta, professora Maria Cecília, como eu acabei de anteceder a senhora na apresentação, eu abordei sobre o querer e o poder segundo Santo Agostinho, tá certo? Ou seja, as faculdades interiorizantes, né? Como Agostinho define, por exemplo, a graça, ela antecede o intelecto, a graça ilumina o intelecto para que o homem possa, professora Maria Cecília, corresponder e encontrar a verdade. Quando Jesus, por exemplo, diz assim, conhecereis, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é justamente um processo interiorizante. A graça ilumina o intelecto, a mente, e o homem agora consegue responder positivamente ou negativamente. A minha pergunta seria a seguinte: como a graça atua para a libertação do interior, já que a senhora mencionou Agostinho, e Agostinho foi a minha apresentação. Deu para entender, professora? Sí, entendí. Ahora, lamento enormemente no haberte escuchado, porque la hora, me quiero disculpar y quiero que alguien me explique qué pasó, porque yo tenía que nuestra mesa arrancaba a las 4 de la tarde, que es a la hora que yo entré, para que iba de las 4 de las 16 a las 18. Y veo que ha habido otras exposiciones que no he podido escuchar. No sé exactamente a qué hora se inició esta mesa. Sí, te comento, sencillamente lo que sucedió es que hubo ausencias previas. Ajá. Y entonces estaba presente el profesor Marcone y comenzamos con él prácticamente. Antes de las 4. Sí, claro. Eran más o menos 3:30. De todas maneras, te comento que todo queda, digamos, grabado, de manera tal que la exposición la vas a poder escuchar, porque, digamos, en pocos días ya tenemos todo bajado en el canal de la red.
Así que Bárbaro. sí, a veces sucede eso, que es decir, los anteriores se faltan y el que está comienza. Yo me debo haber equivocado. Pensé que la misa empezaba a las 4 de la tarde. Claro, no, empezó 3:30, creo que empezaste, Bárbaro. Felipe. Y, Bueno, y gracias por por la por favor, pero respuesta. vas a tener la oportunidad y además en las actas está también la Bárbaro, versión escrita. bárbaro. Bueno, Bueno, Felipe, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, Me gustaría empezar por el mundo griego, que es en realidad al mundo que yo me dedico, y luego voy a hacer la transferencia a el puente o el trazo de lectura que quise establecer entre Sócrates y Agustín. En el caso de la experiencia socrática, la epimeleia geautú, esto es el cuidado de uno mismo, el hacerse cargo de uno mismo, lo cual implica ese concepto complementario de epistrofe geautú, de retornar sobre uno mismo, en ese acto de mirada interior, está mediatizado por la figura del maestro. En realidad, es a través de esa figura del otro en función didáctica, en esa presencia aguijoneante, en ese ruido del aguijón propio de Sócrates, el que convoca a los jóvenes atenienses a que se hagan cargo de sí mismos, a que se tomen bajo la dirección de ellos mismos para devenir sujetos mejores. Indudablemente, el maestro en ese caso, y está perfecta tu alusión a la dimensión mayéutica de Sócrates, el maestro da cuenta con la propia vida, devenida como una obra de arte, que es el concepto griego de kalokagatia, y es Sócrates el primero que se ha hecho cargo de sí mismo. En el caso de Agustín, yo creo que también la figura está mediada por el maestro. Agustín, al dar cuenta de sí, se convierte en o adopta esa función didáctica que implica el abrir el corazón y el alma en mirada interior hacia el que constituye el máximo maestro, que es Dios. Indudablemente tenés razón que hay una instancia de gracia anterior a todo acto no ético. Estas prácticas no son del orden de lo noético o de lo epistemológico, son del orden de lo existencial. Y creo que el punto de contacto tiene que ver además
con un elemento que no apareció en mi escrito, pero que lo estoy pensando ahora y que tiene que ver con el deseo de la verdad. El sujeto desea decir la verdad porque ese deseo es liberador. Pero vuelvo a la relación y encuentro entre ambos una función pedagógica, didáctica, didascálica. Es la propia vida la que se exhibe como modelo narrativo para devenir, gracia mediante, en un sujeto transformado, en un sujeto más cercano a la virtud y a la excelencia, a la arete, en el caso griego, y más cercano al Padre, más cercano a Dios, en el caso de Agustín. Muchas gracias, Felipe. Obrigado, professora. Fiquei muito regozijado, feliz com a sua explicação e a senhora realmente mencionou o tópico que eu estava pretendendo ouvir, que era que a graça ela antecede qualquer resposta nossa. Então, parabéns, professora, parabéns. Gracias, Felipe, un gusto conocerte. Bueno, muchísimas gracias. Una linda mesa ha sido, así que los felicito y bueno, quedamos en contacto.